Fala galera, quero continuar falando para vocês um pouquinho ainda do protocolo HTTP e principalmente sobre as diferenças do método GET de enviar dados, né, e do método POST. Como que eu vou mostrar as diferenças para vocês? Eu separei aqui uma requisição via curl para o servidor. Só deixa eu subir o servidor PHP primeiro, então PHP "-s" maiúsculo, localhost e a porta que eu quero que ele inicie. Ok. No outro terminal agora aqui, eu vou fazer uma requisição, tá? Eu tenho um arquivo index.php, não tem nada dentro dele aqui, mas é só para que funcione perfeitamente e não dê um erro 404, tá? Então, primeira coisa que eu quero fazer aqui para vocês, para mostrar, é a nossa requisição do tipo GET, tá? Como que é feito, como que é essa estrutura do cabeçalho e como que o protocolo HTTP envia para o servidor PHP ou qualquer outro servidor que a gente estaria utilizando, tá? Então eu vou digitar aqui ó, um "-s", para não, esse "-s" é para não exibir o carregamento, o tempo de download. Aí a requisição então x, que é o form data, né? Que é como se a gente estivesse simulando um formulário HTML. Tipo get e aonde que eu vou enviar? Eu vou enviar aqui no localhost, na porta 8000, e eu vou colocar um barra index.php chamando esse arquivo e eu vou passar os parâmetros. Então, quando é via get, os dados a gente manda URL. Então, é depois do ponto de exclamação. E eu vou colocar aqui, ó, e-mail abc@abc.com, por exemplo. E aí eu faço o e-comercial para separar o próximo parâmetro e vou colocar aqui então password 123456. A maioria de vocês já sabe que isso, mandar dados importantes via GET é problemático, porque isso aqui vai aparecer nos logs, vai ficar exposto na URL, né? Então vou dar aqui um trace ASCII e um tracinho. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela para não ficar quebrado. Então esse aqui é a minha simulação de uma requisição GET enviando os parâmetros via URL, tá? E aqui é para exibir os dados. Então o meu cabeçalho retornou isso aqui. Eu vou extrair essas informações daqui para ficar mais fácil a nossa leitura. Eu vou copiar e vou colocar aqui no Visual Studio Code para a gente ter uma ideia. Então, aqui é o nosso get, tá? A partir da linha 4. Eu vou excluir essa linha aqui porque isso aqui é só uma anotação do curl. E a partir daqui é onde que inicia realmente o cabeçalho da requisição get, tá? Essa linha aqui, ó, que estaria em branco, essa linha 9 que eu estou digitando, essa linha é a separação para o corpo, mas como a requisição é get, vai sem corpo, tá? O que eu quero mostrar aqui para vocês? Deixa eu só aumentar um pouquinho mais. Aqui. Então, lembrando, isso aqui ó, é um método que a gente está fazendo a nossa requisição. Então, é uma requisição do tipo get. Aqui é o nosso caminho, tá? Então ele nunca coloca o localhost na frente. Esse aqui é um caminho relativo. Então ele coloca a barra, qual é o nome do arquivo que a gente está buscando, é o index.php. E aqui estão os nossos parâmetros, né? A partir do ponto de exclamação, nós temos a primeira variável, o primeiro parâmetro, o igual, o valor do parâmetro. Então esse aqui é o primeiro valor. Separou a segunda variável, o valor desse segundo parâmetro aqui, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a versão do HTTP e qual é o caminho, qual é o servidor que a gente está fazendo essa requisição, ok? Então essa aqui é o nosso cabeçalho do tipo GET. Vamos analisar agora o nosso cabeçalho do tipo POST, tá? Vamos simular também agora via curl. Então eu vou vir aqui, vou limpar essa tela. E vou colocar então curl-s, mesma coisa para não exibir o download. Localhost 2.8000, vou colocar um "-d" para embutir esses parâmetros. abc@abc.com, e-comercial, e aí vou colocar password igual 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesma coisa aqui, trace ASCII, ASCII e um tracinho para não imprimir nenhum arquivo. Ok. Agora sim, vou copiar então a estrutura.
copiar e vou colocar aqui para a gente analisar as diferenças do cabeçalho da requisição do get e do post, tá? Então, aqui, só deixa eu refazer essa requisição para ficar da mesma forma que o outro. Aqui seria por arquivo index.php. Agora sim. Vou extrair aqui a parte que importa. E colar aqui no Visual Studio Code. Ok, vou apagar essas numerações que não fazem parte do cabeçalho. Isso aqui foi gerado pelo curl. Aqui é uma linha em branco. Isso aqui foi gerado pelo curl. Agora sim. Então tá aqui, ó. Para ficar igualzinho. O que mudou? Mudou que isso aqui é a nossa requisição do tipo post. Qual é o caminho que eu estou enviando essa requisição do tipo post? A versão do HTTP que eu estou utilizando, para qual servidor que eu estou enviando. E a questão é aqui embaixo agora, tá? Vocês podem ver que aqui, ó, não está vindo, não tem nenhum parâmetro, tá? Não tem nenhum parâmetro como tem aqui desse lado, ó, index.php, os parâmetros estão na URL. Quando a gente está enviando via post, os dados não vêm pela URL, tá? Eles vão vir no corpo. Então, depois dessa linha branca é o nosso corpo da requisição, o body da requisição, tá? E aí o body da requisição é onde você vai ver todas as informações. Eles vão estar separados igual como estão separados na nossa URL. Aqui ainda tem um pouquinho, como eu coloquei aquele tracinho X, ele colocou o content type como esse XWW form, que é o que normalmente acontece quando a gente envia via formulário, tá? Então, uma requisição GET enviada pelo navegador vai conter essas duas informações aqui também, aqui na requisição do GET, tá? O content length e o content type também vão estar aqui, ó. Ok? Então, essa aqui é só para vocês verem a diferença entre o post e o get na prática. E eu quero passar agora para vocês algumas curiosidades referentes a essas dois tipos de requisição, tanto o get quanto o post, tá? Então, qual que é o mais seguro aqui? Então, o mais seguro seria o post, porque você está enviando os dados no corpo e não está exibindo na URL, tá? Vou mostrar um lugar aqui que vocês podem já ver na prática por questões de segurança. Por exemplo, no meu servidor, todo servidor que você vai estar usando, seja o Nginx ou Apache, alguma coisa assim, quando estiver usando em produção, ele vai manter o log de todas as requisições. Então, quando você faz uma requisição do tipo GET, ele vai gerar no log, ó, houve uma requisição GET no arquivo index.php e aí os dados solicitados, né, os parâmetros enviados para essa requisição foram esses aqui, ó. Ou seja, se alguém tem acesso à tua requisição, ah, ao teu log, melhor dizendo, eles vão conseguir visualizar tanto o e-mail quanto a senha, porque ficou aqui no log. Então, se você tem acesso a algum log de algum servidor, se você ir lá e filtrar alguma palavra password ou senha, alguma coisa assim, se a aplicação foi feita do jeito errado, em algum momento vocês vão conseguir informações sensíveis da aplicação, só analisando o log, tá? A parte interessante do post é que ele fala, ó, houve uma requisição para o post no arquivo index.php, onde estão os parâmetros? Estão no corpo da requisição, não estão na URL, tá? Uma outra coisa que vale ressaltar é que numa requisição post, você também pode ter parâmetros na URL, tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui, deixa eu simular uma requisição, eu posso fazer essa simulação aqui, passando ainda por parâmetro, sei lá, id igual a 5. Não tem problema nenhum, tá? Se a gente for analisar aqui, ó, o parâmetro via URL está aqui e os parâmetros que são do corpo vão vir parar aqui, ó. Tá? Não tem problema nenhum você fazer isso. Na prática, você vai ter que colocar esse ID 5 na action do formulário.
tá? Você não pode colocar como um campo dentro do formulário, senão ele vai parar no corpo. Algumas são detalhezinhos que um dia você vai precisar usar, mas é em casos bem específicos, tá? Então, basicamente é isso. Agora, o que eu quero passar para vocês é alguns detalhes que referentes a limites, tá? Limitações que a gente tem tanto do get quanto do post. E eu separei aqui uma imagenzinha antes para a gente dar uma analisada, uma imagem não, uma tabela. Então essa tabela aqui é referente à utilização dos navegadores, tá? Em abril de 2020, dessas três empresas aqui que fizeram essa pesquisa. O Chrome ele está com uma fatia, a maior fatia de mercado hoje de navegadores, tá? Eu vou pegar só dos desktops aqui por enquanto. Então aqui, ó, o Chrome ele está com praticamente 70% do mercado hoje no mundo. Depois vem o Firefox, aí vem o Safari e o Edge, tá? O porquê que eu tô falando principalmente desses quatro navegadores aqui? Para você atender a maioria desses teus usuários, você tem que ter noção de que a tua aplicação tem que funcionar para esses navegadores. O que tem a ver o HTTP GET e o HTTP POST com os navegadores? Primeiro, se eu vou fazer uma aplicação que eu tenha que fazer um upload de foto, de vídeo ou alguma coisa assim, nós temos limitações referente a servidor. Então eu vou abrir aqui o arquivo de configuração do PHP que está rodando. Vou abrir ele aqui, o PHP ini, na instalação do PHP. E eu quero pesquisar aqui agora qual é o post max size. Tá aqui, ó. Então no PHP, tá, por padrão, o limite de caracteres ou o tamanho máximo que ele aceita que você envie numa requisição post são 8 megas. A gente tem ainda uma outra limitação, tá? O post ainda é tranquilo. O nosso maior problema é o get. Por quê? Porque os dados vão na URL. E aqui que eu quero mostrar na prática essa limitação acontecendo. Então, eu vou pegar esse meu arquivo index.php, tá? Deixa eu fechar esse php.ini aqui. Eu não vou alterar nada de configurações. Vou pegar o index.php e vou criar uma aplicação básica aqui. Ó. Então HTML 2.5 para criar o básico do PHP. Vou criar um formulário. Ele vai ser com o método do tipo get. E aí a gente vai ter um input do tipo text que eu vou dar o nome de long string, uma string longa. E aqui, ó, o valor, eu vou fixar já um valor para eu não precisar ficar digitando toda vez, tá? E para isso eu vou pegar num site aqui, um gerador de string, e eu quero gerar uma string, uma única string com 10.000 caracteres, tá? Beleza, gerou para mim. Vou copiar toda essa string e eu vou colocar aqui nesse valor, tá? Beleza, coloquei. Então aqui a gente vai colocar que eu quero mandar para essa mesma página, tá? Eu vou pegar esse formulário e mandar para essa mesma página. E aqui em cima eu quero fazer, usando o código PHP, eu quero medir a quantia de caracteres que vai vir nessa string. Então vamos lá. PHP. Ok, vou fechar o PHP. E eu vou imprimir aqui, ó. Echo. Vou dar um strlen, que é para a gente saber qual é a medida da nossa string. Ok, e aqui dentro eu vou colocar então o nosso parâmetro get com o nome longString. Fechou. Vou fazer essa requisição agora via Chrome, tá? Então vou abrir uma nova aba aqui no Chrome e vou dizer então que eu quero saber o localhost do arquivo index.php. Como o longString não foi enviado nenhuma vez, ele está apresentando esse notice aqui, tá? Faltou eu incluir aqui no arquivo
do Visual Studio Code aqui no Index PHP, o nosso submit para enviar esse formulário. Então, vou colocar aqui em enviar. Então agora sim, vou clicar em enviar. Ok? Tá ali, ó. 10.000 caracteres. Então no Chrome, ele nessa última versão do Chrome aqui, tá? Eu não tenho noção em qual versão que o Chrome atualizou e ele está suportando mais caracteres. Mas no Chrome atualmente ele está suportando então 10.000 caracteres. Só uma observação, nesse meu teste ele estava suportando os 10.000 caracteres, porém na documentação do Google Chrome atualmente ele suporta até 2 MB de caracteres. Isso dá em torno de 2 milhões de caracteres que podem ser enviados via URL, tá? Vamos testar agora no Firefox. Eu vou vir aqui no Firefox, localhost 2.8000, no arquivo index.php. Ele vai também informar que aquela variável longstring não existe. Então aqui no Firefox, a requisição também aconteceu a mesma coisa. Vou enviar o formulário com os 10.000 caracteres, também funcionou, ok? Agora olha só que interessante, vamos vir no Edge. Mesma coisa, se eu enviar, ele só exibe 2040 caracteres. Como que funciona isso aqui, tá? Nessa versão do Edge, ele foi desenvolvido em cima do Internet Explorer, então ele suporta aqui somente 2083 caracteres, ou seja, todo o resto da nossa string que a gente tinha enviado pela requisição foi cortada, não foi processada. Ainda, o restante dos 43 caracteres que estão faltando são por conta do caminho relativo até o valor do parâmetro. Fazem parte da requisição, então teria que somar mais esses caracteres aqui ao valor total. Ou seja, se um dia você estiver fazendo uma aplicação onde a tua URL vai acabar utilizando muitos caracteres, você tem que tomar cuidado que você não pode ultrapassar, tá? Para você ter compatibilidade com diversos navegadores, você não pode ultrapassar esse limite, principalmente dos navegadores mais antigos como o Edge, tá? E logicamente que se eu vier no Internet Explorer, que é um pouco mais antigo ainda que o Edge, ele tem um limite de 2004. Então, logicamente, somando também com o início da URL ali, que faz parte do caminho da requisição. Então a gente tem essa limitação, tá? Navegadores como o Chrome, Firefox, Safari, Opera, eles colocaram um limite bem grande de caracteres. Eu não me recordo qual é o limite máximo. Eu teria que fazer alguns testes aqui, mas pode ter certeza que acima de 10.000 caracteres é muito difícil você fazer. O porquê que eu estou falando isso? Porque já vi aplicações que tinham, por exemplo, um conteúdo, imaginem como se fosse um post, tá? Uma notícia, e já vi o pessoal mandar toda a notícia via URL, e aí deu muito problema. Daí tinha que converter todo o formulário para post. São coisas básicas, mas que na hora que você vai na prática, você pode acabar sofrendo um pouco até saber dessas limitações dos browsers. Ok? Então, basicamente, essas são as diferenças do GET e do POST. E logicamente que o POST, se a gente enviar via POST, a gente consegue enviar uma gama muito grande de dados aqui. Eu tinha feito alguns testes. Se a gente for converter os 8 megas, daria em torno aí de uns 8 milhões de caracteres que a gente pode enviar via post. Logicamente que é uma limitação do PHP. Se você aumentar aquela limitação, ou se você já sabe que vai ter upload de vídeo ou imagem, você pode colocar um limite lá de 50, 80 megas. Automaticamente o teu post, né, o corpo do teu post pode ter ainda mais caracteres, né, porque ele segue aquela limitação. Beleza? Então, basicamente, essa é a diferença da requisição GET do post. E nos próximos vídeos a gente vai começar a mexer na aplicação de volta. Eu só queria me aprofundar e deixar um pouco mais detalhado essas explicações aqui que eu já tinha passado em aulas para vocês,
mas eu não tinha mostrado na prática como que eram os cabeçalhos e o corpo de cada método, tá? Então é isso, valeu aí.